É isso aí, galera. Vamos para mais um vídeo no canal. Hoje eu trouxe aqui o Moto G15 da Motorola, né? Aqui do lado nós temos Hello Moto. Aqui uma caixa com uma construção padrão, não parece ser muito mole. E, galera, olha, vocês podem escutar que tem alguma coisa solta lá dentro. Vamos verificar o que é, né? Esse celular aqui, galera, é de Moto G15, 256 GB de armazenamento, na cor verde, 4 GB de RAM. Temos aqui mais algumas informações. E aqui atrás podemos ver aqui, ó, que ele tem Dolby Atmos, a tela de Full HD+, super brilhante, alto-falantes estéreo e super bass. Câmera de 50 megapixels com tecnologia de IA, né, que aqui está AI, mas é tecnologia de IA na câmera, né? 5 megapixels na ultra-wide, disponível nessas cores aqui, ó. Como vocês podem ver, um box aqui padrão, ó. Ainda vou cortar aqui o lacre, tá lacrado. Tem aqui mais algumas informações. E é isso aí, vamos lá para mais um vídeo. Ok, tudo que acompanha aqui na caixa é o carregador de 20 watts, aqui da Anatel, né, o símbolo da Anatel aqui. Temos aqui o cabo USB tipo C para USB tipo A, com 1 metro de tamanho. Temos aqui a chavezinha ejetora do slot do chip. Aqui a chavinha do slot do chip. Tem aqui esse Moto G15, informações legais e regulatórias de segurança. Temos aqui informações para você ter a segurança aqui com o slot aqui do chip. E Neymar está em campo e a expectativa pelo primeiro toque na bola, pelo primeiro chute, pela primeira finalização e o primeiro toque. E assim, bola daquele rapaz, bola no saco. E temos aqui o aparelho, né, o Moto G15. Esse Moto G15 que eu achei bem bonito aqui nessa cor verde. As duas câmeras aqui, um flash. Esse outro aqui, galera, eu não sei se é um sensor, mas ele indica que aqui atrás tem essas duas câmeras. Enfim, de 50 megapixels e de 5 megapixels. E aqui um flash. E essa cor é realmente bem bonita. Tem esse couro vegano aqui da Motorola, bem show de bola. E também aqui, galera, um acabamento aqui bem legal. Apesar de ser um celular
com baixo valor, né? Mas eu achei um acabamento legal aqui nesse Moto G15. Ele conta aqui com Dolby Atmos. Tem essa entrada aqui de fone de ouvido. Deixa eu ver se foca aqui. Essa entrada aqui de fone de ouvido. Aqui na lateral temos o menos e o mais. Aqui é liga e desliga e leitor de digitais. Aqui embaixo temos alto-falante, USB aqui para carregamento e também aqui o microfone. Aqui na outra lateral temos o slot do chip, a qual eu vou abrir aqui para vocês, para a gente ver aqui o slot do chip. Ó, o slot do chip, como vocês podem ver, pega dois chips aqui e mais um cartão de memória. Então ele pega dois chips simultaneamente e um cartão de memória também. Ele tem essa borrachinha aqui para vedação contra água e poeira. E ele tem a certificação IP52, se eu não me engano, que é uma certificação contra respingos de água e também de poeira. Deixa eu ver aqui o lado certo. 1 hora depois. Encontrei o lado certo aqui, só a gente colocar até o final, vedar aqui. E vem também esse tipo um suporte aqui pra gente colocar, o celular aqui encaixado e conseguir usar como se fosse um mini tripézinho aí pro celular, né? Tem aqui, ó, essa parte aqui de trás. Enfim, é isso que acompanha o Moto G15. Bom, agora eu vou ligar ele aqui para a gente fazer as configurações iniciais. Vou apertar aqui do lado. E galera, ele conta com uma tela de 6.7, uma tela IPS, que alcança o brilho até de 1000 nits. 1000 nits, galera, é uma tela tipo bem brilhosa, então você mesmo ali no sol vai conseguir visualizar bem. E tá iniciando aqui o Motorola. Aparentemente é um celular bem legal mesmo, apesar de ser um custo-benefício. Temos aqui as primeiras informações. Ele conta com uma bateria de 5.200 mAh, que promete, galera, durar 40 horas aí de bateria de autonomia, né? Bem legal. Vamos iniciar aqui. Português Brasil, configurações visuais, você pode estar selecionando. E aqui também é Português Brasil, você pode apertar e selecionar uma outra linguagem, né, de outro país, caso você seja de outro país. Enfim, Português Brasil aqui pra gente. Vou iniciar. Como a gente pode ver aqui a interface dele, realmente parece um celular atual, como vocês podem ver. Tem umas bordas aqui finas. A borda mais espessa é aqui embaixo, ó, é um pouquinho mais puxada, né? Mas eu ainda achei bem legal esse celular aí. Ó, configurar usando outro dispositivo, se você tiver outro dispositivo, para copiar as configurações, contas e muito mais de outros smartphones ou tablet, mantenha o dispositivo por perto e desbloqueado. Aí você aperta aqui, ó, dispositivo Android ou iPhone ou iPad. Enfim, como eu não vou trazer configurações de outro telefone, eu vou pular, vou colocar aqui uma rede Wi-Fi. Pronto, já conectei aqui um Wi-Fi, né, galera? Então, para voltar aqui para continuar a configuração desse smartphone Moto G15, preparando seu smartphone. Pode levar alguns minutos. Bom, galera, aqui a gente tem privacidade e segurança. Aqui você pode ajudar a aprimorar os produtos de Motorola. Eu vou desativar, mas se você quiser deixar ativado. E aqui, ó, assistência melhorada do dispositivo, eu vou deixar isso aí. E vou deixar também atualização, baixar, instalar automaticamente atualizações de segurança e correções de erro do Wi-Fi. Vou apertar em mais e aceitar e continuar. Já está buscando aí atualizações de software. Vamos ver se ele já vem atualizado ou se a gente tem que atualizar ele. Bom, aqui, galera, eu vou fazer um login aqui com o Gmail, né? Que é o e-mail que a gente tem do Google. Eu vou fazer o login aqui. Bom, aqui eu já inseri o meu e-mail, inseri a senha do e-mail. Ele pediu configurações de 2 etapas, como eu tenho configurado isso. Aí eu confirmei aqui no meu tablet que realmente era eu que estava fazendo o login no e-mail. É muito importante você colocar um e-mail usual aí, galera, para você estar colocando seus aplicativos, tudo corretamente. Aqui, quem usará este dispositivo? Configura o dispositivo para uso próprio
ou de um membro do seu grupo familiar no Google. Eu usarei o dispositivo ou minha criança usará o dispositivo. Eu vou usar, então vou colocar eu, né? Caso vai ser uma criança que vai usar isso aí, você coloca aí também. Aqui é o meu e-mail, eu vou concordar, recebendo as informações da conta. Aqui ele está pedindo para a gente definir um PIN para sua maior segurança, de 4 dígitos ou 6 dígitos, né? Eu vou colocar um PIN aqui só realmente para me passar as configurações, galera, mas você pode botar um PIN que você não esqueça. Eu vou colocar 4 vezes o 0, 4 vezes o 0 e vou avançar com esse PIN, 1, 2, 3, 4, só para me estar confirmando aqui esse PIN, né? Ó, desbloqueie com a sua impressão digital. Aí aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó, configurações de impressão, né? Eu vou apertando aqui, ó, o sensor aqui na lateral, levemente, para a gente começar a preencher a nossa digital aqui no sensor, né? Então você vai dando leve toques em diferentes lugares do seu dedo, para ele poder ler o seu dedo por completo e você conseguir um melhor desbloqueio, né? Então é para isso que ele fica aqui aparecendo para a gente adicionar digital. Caso você queira adicionar outra digital além da sua, você pode colocar adicionar outra. Eu vou concluir. Ó, copiar apps e dados. Você tem a opção de transferir apps, fotos, contatos e muito mais. Seus apps serão instalados depois da configuração. Eu, no caso aqui, eu não vou copiar, então eu vou colocar em não copiar. Caso você queira copiar de outro smartphone que você tenha, você coloca em próximo, né? Eu vou colocar não copiar. E aqui, serviços do Google, né? Usar a localização, outras informações aqui. Eu vou aceitar. E serviço do Google, backup de dados. Escolha qual dados incluir no backup caso de perda ou roubo, dano do dispositivo, né? No caso, eu posso deixar o backup aqui de fotos e vídeos, que a gente paga aquele Google Fotos, né, galera? Ou outros dados do dispositivo. No momento, eu vou desativar esse aqui, eu vou deixar só esse fotos e vídeos e vou ativar o backup. Caso você não queira, você não ativa o backup. E vou continuar aqui. Olha, aqui nós temos acessar o Google Assistente com o OK Google. Então você vem aqui, ó, em mais, eu vou aceitar aqui só para vocês verem como é que é. Então, ativo o Voice Match para usar o comando Hey Google. Então eu vou em mais, eu vou em aceito e vocês vão ver aí que vai funcionar. Vou aceitar, ó, carregando, ó, OK, dá um OK aqui, só um momento. Preparando seu dispositivo, pode levar alguns minutos. Fique por dentro. Junte-se a milhões de fãs do Motorola que recebem informações exclusivas sobre o lançamento de produtos, eventos, dicas, atualizações e software e mais. Eu vou colocar em pular. Eu não vou colocar isso aí. Está quase tudo pronto. Ao fornecer seu CPF, você permite que a Motorola ofereça ajuda rápida e específica para seu dispositivo, assim com informações sobre o centro de serviço e muito mais. Lembre-se, a Motorola sempre irá manter seus dados seguros. No caso você queira ativar seu CPF aqui no seu celular, você coloca o seu CPF. Nesse caso aqui, galera, depois eu posso estar colocando esse CPF, mas agora eu não vou colocar não. Vou colocar agora não. E aqui nós temos o estilo de navegação. Então, isso aqui, galera, muitas vezes você não quer só por gesto, porque pode dificultar para muitas pessoas. Então, a gente às vezes deixa esses aqui, ó, botões, para a gente poder ver um pouco dos botões para ter uma melhor navegação para quem ainda não sabe navegar por gesto. Eu vou deixar botões. Olha, o brilho máximo. Os dispositivos podem ter o brilho máximo de até 1000 nits no brilho adaptável, especialmente em ambientes ao ar livre bem iluminados. Se quiser testar, toque no botão para aumentar o brilho até 1000 nits, né? Vamos experimentar. Ok. Galera, o brilho aqui é bem grande mesmo. Esse brilho aí de 1000 nits, show de bola. Motorola aí com Moto G15 com um brilho desse. Eu vou desligar agora. Bora ver se dá para desligar. Galera, deixa eu ver aqui. Vou avançar, que não deu para me desligar aqui. Vou avançar. E aqui, ó, você pode mudar isso quando quiser em configurações de tela. No caso aqui é você escolher, né, aquele tema mais claro, que deixa mais a interface assim, branca, né, ou tema escuro, né. Ou você pode deixar em transição, mudanças com base no horário do dia a dia. Eu vou deixar no tema claro, vou avançar. Tudo pronto, nosso software personalizado foi criado para você.
Deixe a interface do seu jeito, está tudo pronto, descubra o que ele tem a oferecer. Concluir, ok. Galera, até no momento aqui, iniciando aqui esse Moto G15, eu estou achando um smartphone bem legal. Por mais que a tela dele é IPS, Full HD Plus, né? 6.7 polegadas, mas esse brilho de 1000 nits aí e a definição da tela eu achei bem legal. Show de bola aí a Motorola. Geralmente a gente espera por uma tela Super AMOLED, porém essa daqui está cumprindo com uma boa qualidade de padrão IPS aí, galera. Vocês podem ver aí que realmente é um aparelho bem legal, com essa cor verde aqui. Eles chamam essa parte aqui de couro vegano, né? Que eles chamam isso aqui, que é para você ter mais resistência e não riscar facilmente o seu aparelho. Bem legal essa textura aqui, gostei. Galera, ele ainda está baixando aqui alguns aplicativos, mas acredito que quando terminar ele vai melhorar um pouco a velocidade dele e o desempenho, né? Como ele só tem 4 GB de RAM, então você vai, de vez em quando que tiver, como tá baixando lá outros aplicativos aqui em segundo plano, ele acaba às vezes dando um engasgo por conta da sua limitação de memória RAM. Então, se você estiver usando só um aplicativo, eu acredito que não vai travar. Mas quando tem mais aplicativos, então você acaba tendo essa limitação aí da memória RAM. Beleza, tá baixando lá. Eu vou verificar aqui as configurações. Configurar. Ó, temos aqui várias configurações. Eu vou ver aqui sobre o telefone. Vou ver, olha aqui, pode ver aqui que o armazenamento de 256 GB ele já usou 21 GB, então você ainda tem uma boa parte liberado aí, né? E temos aqui, ó, a tela, como vocês podem ver, a câmera frontal é 8 megapixels, a traseira, como já falei para vocês, uma de 50 e uma de 5 megapixels. E temos a tecnologia aqui, ó, do RAM Boost aí, que você pode botar o 4 GB de RAM que já é nativo e colocar mais RAM aí, ativando juntamente com a memória do dispositivo. Tem a CPU aqui, a MediaTek L G81 Extreme. Galera, esse Moto G15 aqui, ele conta com a tela Corning Gorilla Glass 3. É uma tela aí com uma certificação de resistência, né? Então, ela deve ser bem resistente. A atualização de software está atualizando ainda. Então, assim que finalizar, eu mostro aqui para vocês. Aqui, galera, antes de terminar a atualização, como vocês podem ver, eu também ainda não instalei nenhum aplicativo, só os aplicativos que vieram dele mesmo. E a gente está usando aqui, ó, 11% em uso e sobrou 229 GB de espaço livre. Caso você queira saber essa informação, né, antes de instalar aplicativo. Bom, apareceu para mim, né, reiniciar logo ele. Eu vou reiniciar agora. Então, bora reiniciar logo para atualizar ele e baixar os aplicativos. O smartphone já está iniciando aqui. Eu botei aqui o carregador para testar logo, né? Esse carregador ele funciona tanto de 100 volts até 240 volts, então ele é 110 e 220, né? O carregador aí, como vocês podem ver, já está ali na tomada, e está funcionando aqui, testando aqui esse carregador. Espero que após concluir a atualização do sistema, o sistema fique mais fluido, galera, porque não estou conseguindo navegar direito aqui no celular enquanto ele está atualizando. Acredito que seja por conta dos 4 GB de memória RAM e acaba ocupando espaço aí em segundo plano. Aqui está informando que a atualização foi concluída e você está usando o software mais recente, versão do Android 15. A versão atual do software está aqui, a versão atual, e o patch de segurança em 1º de dezembro de 2024. Ok, já está atualizado aqui. Espero que, aparentemente aqui já está mais fluido depois que terminou de atualizar. Estava bem lento, então bem legal isso aí, né? Funcionando agora. Sim, agora sim. Agora eu vou fazer aqui alguns testes com o Moto G15 e eu vou começar aqui com um teste de imagem aqui, né? Até deixei aqui no YouTube aberto. Galera, também eu vou fazer teste em jogo, em teste e também nas câmeras. Enfim, vou fazer aqui o teste aqui de imagem. Eu já estava testando ainda agora, antes de mostrar aqui para vocês, e ele roda muito bem aqui em Full HD. Em Full HD, ele roda muito bem, galera. O problema é se a gente tentar rodar ele em 4K.
aí sim ele começa a ter uns engasgos aí na fluidez aí do vídeo. Então ele vai ser legal para rodar o Full HD, vídeo em Full HD. Como a gente pode até adiantar, você pode ver que ele tem uma fluidez. Tem uma fluidez mesmo adiantando aqui. Mas se a gente colocar aqui, ó, em 1144, 140, 1140 pixels, ele ainda roda também, mesmo se eu adiantar aqui ele vai, ó, vai carregar 1140. Agora, quando a gente coloca no 4K, galera, ele não aguenta, né? Ele começa realmente a dar os engasgos aqui, ó. Vou adiantar aqui pra gente ver. E vocês vão perceber que ele vai começar, ó, começa a dar umas travadas aí no vídeo. Ele não aguenta muito bem aqui, ó, 4K. Eu diria para você assistir em Full HD, tá bem legal, até 1140 pixels aí também, né? Fazer um teste aqui de áudio para vocês escutarem também. No teste de áudio, a gente está ligado aqui o Dolby Atmos em áudio inteligente. O áudio inteligente identifica o conteúdo e faz ajuste automático para oferecer o melhor som. E eu vou colocar aqui em uma música. Pra não ver que é estéreo, galera, ó. Fechando aqui, ainda sai áudio aqui. E se eu fechar aqui, ainda sai aqui. Então se fechar os dois lados, ele fica abafado. Mas enfim, bem legal aí essa funcionalidade do Motorola. Ser estéreo, ter essa funcionalidade de Dolby áudio, né? Aqui em cima você pode ver, ó. Você pode ver o Dolby áudio aqui. Vou colocar aqui em música pra gente ver, ó, música. Vou deixar aqui no áudio inteligente mesmo. Fazer um teste aqui, ó, no Disney Plus, só pra gente ver aqui, ver a qualidade aqui no stream, né? Legal. Tem que deixar poucos segundos aqui, galera, por se tratar de um filme, né? Legal, gostei aqui da qualidade aqui da tela e do áudio também para a gente assistir em stream. No caso aqui eu estou na Disney Plus, mas você pode instalar a Netflix, Prime, o que você mais usar. Ok, a qualidade aqui da tela eu achei bem legal. Também aqui no stream rodou de boa. O que eu tenho a ressaltar é, no caso, quando você vai rodar aqui 4K aqui no YouTube, você acaba pesando, né, galera? Acaba pesando aqui o 4K no YouTube. Vocês podem ver aqui, ó, rodando aqui a 4K, ele realmente dá os engasgos aqui no YouTube. Essa deve ser a iluminação mais cara, né? Ó, vocês podem ver aí. Parece que aqui acabou que funcionou agora o 4K aí. Como vocês podem ver, tá rodando 4K. Não sei se estava atualizando alguma coisa aí em segundo plano, mas enfim, tá funcionando aí, rodando normalmente o 4K aqui no YouTube. Mas, tipo assim, fica essa ressalva. Se tiver alguma coisa, eu acho que em segundo plano, pode acabar que não vai rodar tranquilamente aí o 4K no YouTube. Mas a qualidade Full HD no YouTube aí roda super bem. Agora aqui eu vou ver o aplicativo de câmera para a gente ver aqui qual é a qualidade da câmera do Moto G15. Bom, aqui nós temos, tá na câmera principal, você pode escolher aqui, ó, a qualidade aqui no caso 1:1, a proporção, né, 1:1, 3:4, que seria o mais comum para tirar foto, e o 9:16, ou quando você vira 16:9, né. Ok, vou deixar o 3:4, e a gente tem a câmera aqui, ó, de 0.5x, que é a ultra wide, que é um ângulo mais aberto. Temos a 1x e a 2x. Galera, aqui
Temos também configurações aqui, ó, avançadas, configurações aqui. Eu deixei aqui o espelhamento de selfie, você pode colocar a marca de água aqui do Moto G15. Tem o HDR também, caso queira ativar. E essas outras funcionalidades aqui, ó. Eu não tenho aqui muito bem para saber qual é a configuração aqui de foto ou vídeo, mas eu sei que a câmera lá a principal é de 50 megapixels e a ultra-wide é de 5 megapixels. A frontal é 8 megapixels, né, galera? Então, acredito que o vídeo aqui, ó, o vídeo que vocês podem ver, eu acho que é Full HD, mas eu vou gravar aqui para vocês terem noção. Ele também funciona na 0.5, 1 e 2 aqui no vídeo. E tem o modo de estabilização aqui, ó. Ó, estabilização desativado, estabilização ativado. Ok, proporção aqui, temos a tela cheia, proporção de 9:16, ou quando a gente vira 16:9, como já falei. Enfim, tem essas duas proporções aí de vídeo. Tem também aqui, ó, câmera lenta. Na câmera lenta, deixa eu ver, câmera lenta, vídeo, foto, aqui a foto retrato. Aqui na foto retrato a gente tem as proporções também, ó, 1:1, 3:4 e 9:16. E a tela também cheia, se quiser o retrato, né? Aqui eu vou deixar em 3:4. Leitor aqui de código QR. Modo Pro, temos o modo Pro aqui. Temos o modo mais, que a gente tem o Time-Lapse, o Night Vision e o Panorama. O Night Vision é bem interessante porque você pode estar tirando foto aí de noite aí, e ele vai estar clareando. Quando você apertar aqui, ó, ele vai tirar uma foto e ambientes escuros, principalmente, vai trazer uma claridade a mais. Aqui eu vou estar testando agora a câmera para ele, vou estar mostrando aí para vocês, mas deixa eu mostrar aqui também a frontal. Temos aqui a frontal, na frontal tem a proporção, as mesmas proporções. Tem aqui esse ângulo mais aberto e um ângulo aqui mais fechado. Tem aqui o modo de ajuste inteligente, tipo dar uma clareada a mais, legal, ajuste inteligente. E também você pode botar algum filtro aqui, ó, de cores, pode deixar aqui outras cores, caso queira. Eu vou deixar aqui no padrão para a gente fazer o teste, né? Deixar em nada, e vou deixar também um ajuste aqui em 0 também. Temos aqui o retrato. O retrato é aquela foto que você vai ter um embaçamento aqui atrás. Deixa eu até tirar uma foto aqui do retrato. Tira uma foto aqui no selfie. E também tem aqui, ó, como vocês podem ver, aquele ajuste inteligente, que é para dar uma clareada. Que você pode estar também mexendo essa questão aqui também. Tipo uma suavizada aqui. Eu vou estar testando agora aí as câmeras e vou mostrando para vocês aí agora. Agora testando aqui o vídeo na câmera frontal. Eu tô com o ring light bem aqui, como vocês podem ver, ó, ring light. E eu tô testando aqui o vídeo na câmera frontal. Vocês vão vendo aí o áudio, né, desse Moto G15 aqui contra a luz, no caso. E eu vou testar aqui também, né, galera, que eu sempre testo aqui com essa luz aqui, ó, mais forte. Eu vou ligar aqui. Ok, ó, vocês podem ver que é bem forte, ó, contra a luz aqui. E eu vou agora a favor da luz. Tipo, tá bem forte, então vocês podem ver, se for de dia aí, né, fica mais nítido. E contra a luz aqui também, que seria tipo o HDR, né, vocês podem estar vendo se ela tá segurando a luz, como é que tá aí. Ok, eu vou trocar aqui para a câmera traseira, que é a principal. Também aqui, antes de eu trocar a câmera, dá pra gente tirar uma foto aqui, ó. Mesmo na gravação você consegue tirar uma foto. Contra a luz, para vocês verem aí, ó, contra a luz. E aqui eu tô testando aqui contra a luz, né? Vocês podem estar vendo aí o áudio e também a filmagem aí da câmera traseira. E eu vou desligar aqui pra gente ver como é que fica também, né? Com baixa luminosidade. E vou pra cá, pra frente do ring light, pra vocês verem aqui, ó. Tô aqui com o ring light bem aqui e o outro do outro lado ali. E vocês podem estar vendo aí, né, galera, como é que vai ficando.
aqui só com a iluminação lá de cima do teto. E é isso aí, galera. Câmera principal traseira do Moto G15 eu deixei sem estabilização. Agora aqui no modo câmera traseira também, na 0.5x, que seria o modo ultra wide, e eu vou estar filmando aqui também, ó. Vocês podem estar vendo aí esse modo ultra wide, que é um ângulo mais amplo, um ângulo mais aberto, gravando aqui com um Moto G15. E eu vou estar ligando agora aqui a nossa luz aqui para a gente ver como é que fica com uma iluminação forte. Ok, a luz aqui é bem forte, então vocês podem estar vendo aí como é que está se saindo. E também aqui, ó, na contraluz, essa câmera ultra wide, para ver se realmente tem uma boa qualidade, né? Lembrando que esse é um celular de entrada da Motorola, né? O Moto G15. Vou desligar aqui. Ok, galera. Teste agora aqui na câmera traseira com 1x, né? Que é a câmera principal. E tá com estabilização agora. Então vocês veem aí se tem uma estabilização boa na imagem realmente, ou se a Motorola não deixou essa estabilização boa, né? Então é isso aí, galera, com modo de imagem, estabilização aí no vídeo, na 1x, estou gravando na 1x, vocês podem estar vendo aí como é que vai ficando essa estabilização, eu andando aqui e gravando. É isso aí, galera, show! Vamos sair aqui no modo de câmera, como vocês viram aí, as fotos e os vídeos. Vou sair aqui no modo de câmera e vamos testar jogos agora, né, galera? Vamos testar jogos. PUBG Mobile, como vocês podem ver. Vamos abrir ele aqui. De configurações aqui, olha, vocês podem ver que está rodando aqui no gráfico. Ele tem o baixo, o balanceado, o HD e o HDR já não vai. Diz que essa opção está disponível em breve. Mas enfim, aqui está rodando aqui, ó, em HD o gráfico e em taxa de quadro alta. Eu vou deixar o gráfico em balanceado e vou deixar a taxa de quadro no ultra. Aqui já está para iniciar. Vamos ver aqui como é que ele carrega o jogo. Como vocês podem ver aí. Aparentemente aqui a taxa de quadro está bem estável, não parece estar lento. E lembrando que essa tela é de 60 Hz, então você não tem 90 Hz nem 120, só apenas 60 mesmo. E galera, 60 Hz é a mesma taxa de atualização do meu iPhone 15, então é complicado, né? Porque tem vários outros celulares que tem 90 Hz ou 120 Hz, que eu já usei também o S23, que tem 120 Hz, e agora estou usando o iPhone 15 com 60 Hz. Para mim, eu vejo a diferença, porém não me incomodou. Então, você tem que ver aí se te incomoda essa taxa de atualização. Se te incomoda, então você tem que comprar um outro aparelho um pouco mais caro aí, com uma atualização melhor.
Galera, roda muito bem aqui no Pub. Eu vou sair aqui, né, galera? Consegui aí fazer 3 abates. Enfim, muito legal aí o celular para rodar aqui o Pub, né? Achei a qualidade boa, satisfatória. Vou rodar outro jogo aqui. Esse aqui mais simples é o Subway Surf, né? E é um jogo leve, né? Então, vou tentar aqui jogar aqui para vocês terem uma noção. Mas ele tem um bom desempenho aqui, a qualidade da tela aqui também é boa. Vocês podem ver aí que dá para jogar aqui bem, né? Mas não é um celular que é para jogos, tipo, não é um celular game. Porém dá para você jogar, galera. Então, bem legal. Vou tirar aqui desse jogo, vou testar o UFC Mobile agora. Aqui funcionando já. E vou dar aqui a saída de bola. Trave. Pronto, agora foi gol. Gol aí, como vocês podem ver. E a qualidade aqui eu achei boa, galera. Tá uma qualidade boa aqui no UFC Mobile. Mais um gol. Galera, show de bola aqui. Eu vou tirar aqui pra gente. Vou tirar aqui. Mas aí, ó, rodou muito bem aqui o UFC Mobile. Rodou aqui também o Subway Surf. E o Pub Mobile também, né? Não é um celular extremamente rápido para jogos, mas funciona. Isso aí que é interessante. A fluidez dele, depois de estar atualizado, realmente parece que está funcionando bem melhor. Depois que atualizou, que eu abri aqui o YouTube, ó, tem vários e vários aplicativos abertos. Temos aqui, ó, tá vendo? Várias coisas abertas. Eu vou voltar aqui, mas isso depois da atualização. Então, quando você comprar, você atualiza ele certinho para ele poder ter essa fluidez, né? Melhor. Para aumentar a memória RAM, vou mostrar aqui para vocês que em sistema, em desempenho, e eu ativei aqui, ó, otimização de RAM. Vocês podem ver que está com 12 GB de RAM, porém é só 4 GB de RAM do dispositivo e mais 8 GB da memória interna. E galera, também esse celular conta com NFC, então você pode fazer pagamentos por aproximação, né? E você tem pagamento por aproximação, você vindo aqui em cima, ó, você vem aqui nessa parte aqui, você tem aqui, ó, carteira. Você pode ativar aqui sua carteira, pode adicionar um cartão, né? Ó, Pix, cartão de transporte público, cartão de crédito ou débito. Então você pode adicionar aqui o seu cartão, adicionar um novo cartão. Como vocês podem ver, a funcionalidade de NFC realmente existe nesse celular aqui, ó. NFC ativado. Se quiser desativar também, você pode estar desativando. Vou estar deixando aí também na descrição o link aí da máquina Tom, caso você tenha interesse em adquirir uma máquina dessa aqui. Uma máquina dessa bem legal e também traz aí uma ótima forma de pagamento para o seu negócio ou até para você aí que quer vender às vezes no marketplace, precisa de uma máquina aí para o dia a dia. Você pode cadastrar seu CPF e fazer o pedido dessa máquina Tom. Vai estar com um link de desconto aí exclusivo aí meu. Então, se você quiser adquirir uma máquina dessa da Tom, tem um vídeo dela também completo no canal e você pode estar adquirindo aí essa máquina com desconto. Então é isso aí, vou dar minhas considerações finais sobre o Moto G15 aí da Motorola. É um celular aí bem legal, mas tendo em vista que é um celular de entrada, né, galera? E as fotos aí e os vídeos estão ok. Eu gostei mais das fotos do que do vídeo dele. Porém, a câmera frontal, eu achei que o vídeo dele ficou melhor do que a câmera traseira. Enfim, né, galera?
é um celular de entrada. A tela dele tem até 1000 nits, que é um brilho bem legal aí para quem usa em ambiente externo, onde tem sol ou uma luminosidade maior. Então, bem legal o brilho da tela. Tela IPS 6.7 polegadas. Galera, para quem é esse celular aqui, para quem está precisando aí de um celular que tem um armazenamento bom e que não seja tão caro, né, galera? Então, para essa pessoa, não é para aquela pessoa que já tem aí um S24 Ultra ou um iPhone 16 Pro Max. Não compre essa versão aqui do Motorola, porque você não vai se adequar, né? Você já está acostumado com a tecnologia bem mais alta que isso aqui, mas é sim para você que quer um celular aí para o dia a dia, você que está precisando aí fazer ligações, ter WhatsApp, precisando aí de um celular custo-benefício que tem um acabamento bem legal, é de plástico, mas a gente sabe que essas cores aqui é bem legal da Motorola. E a tela também tem a Kone Gorilla Glass 3, que é uma tela resistente também, né? Então, para você que quer um celular mais de entrada e está procurando aí, o Moto G15 possa estar lhe atendendo aí nessa demanda, né, de um celular assim, mais custo-benefício, porém você consegue um armazenamento até bom e consegue também uma fluidez no sistema dele. A questão de fotos eu achei ok, a questão de vídeos eu achei ali mais ou menos, galera. Então fica aí com a opinião de vocês. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal para estar sempre recebendo novidades. E eu vou ficando por aqui. Curte, compartilha, se inscreva no canal e falou!